Então, o objetivo de hoje é a gente poder assim, identificar as atuais motivações, né, o que influencia os nossos objetivos de vida, pensar sobre o futuro, a escolha das profissões. A gente já falou bastante sobre profissões no último encontro, mas também pensar um pouquinho aí como é que a gente lida com o futuro. Aí eu trouxe aí um trecho do poema do Antônio Machado, que é bem conhecido, né? Que ele fala: caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar, né? Pensando aí de tudo que a gente já conversou em termos de processo de vida, né? O quanto que a vida ela é dentro desse processo. É muito difícil. Como é que a gente pensa o futuro, né? Exatamente como vai ser o futuro. A gente não tem certeza, né? Pensar o futuro é a gente saber lidar com a incerteza, né? Com o que é inesperado também. A gente deve planejar, criar metas, criar objetivos, mas também aprender a lidar com essa incerteza, porque nada é exato. Então, a vida, a gente vai construindo esse viver através do caminhar, não dá para a gente projetar isso, né? Ter a certeza desta projeção. E aí fica a pergunta, né? Em algum momento você já desejou saber exatamente como será o futuro? A gente pode, né, como eu estava falando do vídeo que eu vou compartilhar, existem pesquisas, a gente pode, né, pesquisar, né, se inteirar, atualizar o que está acontecendo no mundo, quais os movimentos, quais são as tendências desse futuro, mas não tem como a gente ter essa certeza exata, né? Então, o ideal é a gente trabalhar as habilidades socioemocionais, né, que a gente veio falando bastante aí no decorrer dos nossos encontros, para conseguir lidar com isso que é o imprevisível, com, né, com as questões que vão surgindo no decorrer aí da nossa caminhada. Sempre nos concentrando no que é possível, né? A gente tem as idealizações, mas também a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com aquilo que não deu certo, né? Com as possibilidades de persistência, de persistir, de continuar, né? E aí é a grande dificuldade, como é que a gente se mantém motivado frente a esse futuro que é incerto, como é que a gente não perde a nossa motivação. E é disso que eu quero conversar hoje exatamente, né? A gente tem algumas teorias sobre a motivação, né? E a mais simples, ela tem a ver com esse esqueminha que eu trouxe para vocês aqui nessa imagem, né? Então, a motivação, ela está vinculada às nossas escolhas, né? Aos nossos propósitos de vida. Então, ela está vinculada também a todo esse exercício de autoconhecimento, né? Então, eu tenho lá eu compreendo muito bem quem eu sou, o que eu gosto, quais são as minhas habilidades, o que eu sei fazer com facilidade, onde que estão as minhas dificuldades, que são, né, aqueles aspectos que eu preciso melhorar, que eu preciso desenvolver mais habilidades, né? Então, frente a esse autoconhecimento, eu consigo olhar para os meus propósitos de vida, né? Aquilo que eu quero, que eu desejo para o meu viver. Frente ao meu desejo, eu vou fazer escolhas, porque não dá tudo, né? Não dá para a gente ter tudo, né? Não dá para estar no ideal. A gente vai olhar o que é possível. Então, a gente vai fazendo as escolhas, que a gente também já conversou bastante sobre escolhas, né? Que não é algo também simples. A escolha passa por esse autoconhecimento, por esse propósito. Só que as nossas escolhas, elas não podem também ser escolhas impossíveis de serem realizadas, muito distantes da possibilidade, porque se elas forem escolhas muito distantes da possibilidade, não gera realizações, né? Então, quando a gente faz uma escolha, quando a gente faz um projeto de vida, a gente tem que visualizar o que é possível, né? O que a gente de fato vai conseguir concluir, porque é essa realização que vai trazer uma motivação. Se a gente estiver o tempo todo se frustrando, o tempo todo fazendo escolhas ali muito idealizadas, muito distante de uma realidade, de uma possibilidade, a gente não vivencia a realização. Não vivenciando a realização, a gente vai perdendo essa motivação. A gente vai perdendo essa motivação frente à vida, frente ao desejo, né? Até de fazer escolhas, né? Então, esse ciclo, ele é importante, né? Que é escolher, realizar, isso gera motivação, a gente realiza novas escolhas, né? Então, ao traçar o nosso projeto de vida, a gente viu também num dos encontros que é importante a gente fazer as metas, né? As metas que são aqueles planejamentos mais de curto prazo, né? Essas metas precisam estar muito vinculadas às possibilidades de realizações
para a gente ir conseguindo, manter aí a nossa motivação frente à vida. Olha aqui esse esqueminha sobre motivação, que até tem a referência bibliográfica aqui, que é uma teoria do Daniel Pink, né? Então, ele traz aí, né, que para a gente manter a motivação, a gente tem que ter autonomia, né? Então, selecionar lá o que a gente faz, né? Com quem a gente pode contar, né? Essa autonomia, ela está dentro desse trabalho de autoconhecimento, do nosso desejo, o que a gente deseja, o nosso desejo humano, né? Sobre o controle, né? Então, o que a gente deseja sobre o controle, a gente tem que estar sobre o controle da nossa própria vida, né? Ter essa autonomia. Contei bastante, também contei para vocês a história, né? Daquela senhora que pegava carona, lembra? Eu sempre lembro essa história porque eu acho que ela é bem simbólica e representativa, né? Então, né, que ela diz assim, eu descobri aos 50 anos que eu sempre peguei carona em outros carros, eu nunca dirigi meu próprio carro, ou seja, eu nunca dirigi a minha vida, eu não tive autonomia sobre as minhas escolhas, eu não olhei para o que eu desejava, para o que eu sonhava, né? Ela acabou vivendo aí por 50 anos, seguindo as escolhas ali do marido, dos filhos, vivendo pelo outro e não olhando para si. Então, primeiro passo aí para esse movimento aí da motivação é a gente ter autonomia sobre o que a gente faz, sobre o que a gente escolhe. É o que a gente ganha aos 18 anos, né? 18, 21 anos, a hora que a gente entra aí na idade adulta, é a hora que a gente está totalmente autônomo, teoricamente, a gente pode, né, fazer escolhas e ser dono ali da nossa vida, dirigir o nosso próprio carro, né? Um segundo aspecto que está vinculado aí a essa questão da escolha, realização e motivação é a excelência, né? Que é que a gente precisa escolher algo possível de ser realizado, né? Essa oportunidade da gente ser bem-sucedido, né? Então, se a gente também está ali vinculado a uma tarefa que é muito difícil, muito desafiadora, e a gente não consegue, ela vai gerar frustração, né? Gerando frustração, a gente não vai ter ali aquela realização. Então, a gente também tem que buscar excelência no que a gente faz, para que a gente consiga ali cumprir o que foi desejado e finalizar esse ciclo, que não é um ciclo simples, né? Esse ciclo da motivação. Autonomia, excelência ao fazer, né? E o propósito, né? Que é esse olhar aí, o que eu quero, né? O que eu quero para mim, o que é importante para mim, né? Representa o desejo, os nossos valores, né? O nosso propósito de vida. Eu brinco, falo, existimos a que será que se destina, qual é o nosso propósito, né, de estar aqui nesse mundo, trabalhar, o trabalho tem que estar vinculado com a nossa realização, né? A gente também não pode desvincular o nosso fazer, a nossa produtividade, né, a nossa produção, né, muito distante de quem nós somos, muito distante dos nossos valores, né, do que a gente tem como desejo, como sonhos de vida. Então, para a gente começar, até essa imagem ela é interessante, né, porque ela começa ali um novelo todo cheio de nós, né, e que ela vai ali se organizando para que ela possa circular ali de uma forma mais fluida, né? Isso passa, então, pelo autoconhecimento, através do autoconhecimento, a gente consegue definir os nossos desejos, os nossos sonhos, as habilidades. E são esses aspectos que vão garantir aí a autonomia, excelência e o propósito. E aí, a gente deve, então, retomando, fazer o que é possível, não o que é ideal. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai projetar esses sonhos, né? Ele não pode estar ali algo inalcançável, porque esse inalcançável que é o que vai gerando frustração. Então, os passinhos precisam ser pequenos e precisam ser próximos da nossa possibilidade. Esse é o segredo da gente se manter motivado, a gente tem que ter o pé aí um pouquinho na realidade. E olha, então, eu trouxe um exercício para a gente poder compreender isso, né? Para a gente começar a pensar sobre essa projeção de desejos próximos, né? Bem próximos aí da nossa realidade, que se aproximem das habilidades, do que a gente gosta, do que a gente faz no nosso dia a dia, para a gente poder hoje pensar aí sobre
algumas possibilidades, um exercício diferente dessa vez, né? Então, olha só, primeira lista, queria que vocês listassem, escrevam, porque o exercício é importante que a gente escreva, que a gente registre, até para poder elaborar aí o pensamento. Então, registrem aí as conquistas do dia a dia, listando pequenas, médias, grandes conquistas que motivam você dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina. Pensa aí nos seus últimos dias aí, né, nessa última semana, quais foram as conquistas que o motivaram, quais foram aí as que vocês conseguiram concluir enquanto meta, né? Olha, aqui tem alguns exemplos, pode incluir desde uma decisão, né, que você tomou, e o fato de ter tomado essa decisão te deixou satisfeito, contente, né, a um hábito que você tem, então, algo que é habitual, mas que, né, aquilo te traz um prazer, te traz um sentimento, né, de realização, de conquista, né? Pode ser uma decisão que definiu coisas ali, né, que causou um impacto importante. Até fala assim, não são aquisições materiais, né? Não é o que a gente compra, é o que a gente faz, né? Então, na lista A, as conquistas do dia a dia. E na lista B, listar aí as coisas favoritas, né? O que você faz e que você gosta ali, que está consumindo, né? Filmes, jogos, séries, músicas, enfim, quais os livros que você está lendo ou já leu, né? Um podcast que tem ouvido, um influenciador digital que siga, um artista que você é fã, né? Enfim, olhar aí para os entretenimentos, atividades culturais, hobby, lazer, o que dentro isso tudo está no seu viver e que você gosta ali, que você se identifica. Esse é um trabalho para a gente começar depois numa segunda etapa. O Guilherme, faz a sua listinha, Guilherme. Hoje a gente não está compartilhando, a gente vai compartilhar aí a tarefa no final. Mas é mais um exercício que a gente pode incluir aí no nosso dia a dia. Um exercício de autoconhecimento que vai ajudar a gente a identificando aí nossos desejos, nossos sonhos, para a gente poder entender depois, tomar as decisões frente a esse propósito, as escolhas referente ao fazer profissional. Eu, por exemplo, posso colocar aqui na minha lista hoje esse nosso último encontro, terminamos uma jornada, né? Estamos terminando uma jornada de fala, de uma conversa sobre o projeto de vida. Uma coisa importante também é a gente reconhecer as nossas vitórias, né? Reconhecer as nossas realizações, que também é algo que é importante, né? Que às vezes a gente não consegue reconhecer pequenas conquistas, né? A gente projeta tão grande, fica tudo tão idealizado, que a gente não consegue ir ali comemorando o processo, os pequenos passos, as pequenas conquistas. A gente fica ali só na margem da frustração, né? Do que ainda não chegou, do que ainda não aconteceu. E isso também tem a ver com aquele exercício da gratidão, né? Da gente identificar coisas positivas para agradecer, que foram conquistas. Todo esse exercício reflete para a gente um sentimento de motivação, de continuidade, de esperança, né, de investimento nesse viver, na continuidade ali de um sonho maior. Bom, então eu vou passar, que aí eu acho que vocês já possivelmente o Guilherme já deve ter feito, e depois fica um espaço aí para quem estiver assistindo também poder fazer esse exercício. E aí, então, listando as conquistas, a gente consegue identificar, eu coloquei uma que é, por exemplo, a finalização, esse nosso último encontro, né? Hoje eu considerei essa como uma lista de conquista, né? E aí, agora, então, mais 3 perguntas para a gente poder olhar, porque é a nossa paixão,
né, e o que nos gera autoconfiança, porque a autoconfiança, ela também está intimamente ligada com essa motivação, né? Lembra que eu falei que a gente tem que traçar metas que estejam próximas do que é possível de se realizar, né? Então, quando a gente também olha, muitas vezes a gente desiste de coisas, desmotiva de fazer algo, porque a gente não está ali autoconfiante, a gente não se sente capaz o suficiente para realizar algo que a gente deseja, algo que a gente sonha. Outro dia eu escutei uma adolescente dizendo que o sonho dela era cantar, era ser cantora. Mas aí ela estava olhando para a cantora já ali, uma cantora de sucesso, uma cantora, né, que já estava olhando ali para uma cantora que já está vendendo, enfim, suas músicas, já está aparecendo na televisão, já está na mídia, né? E não tinha confiança sobre o talento dela, porque ela estava olhando para algo muito distante, né? Então, se ela olhar e falar, não, então eu quero ser cantora, vamos começar com uma aula de canto, né? Vamos começar investindo, né? Então, qual é a meta? A meta é começar, vamos começar com uma aula de canto. Primeiro eu vou fazer a aula de canto, depois eu vou lá me especializando para poder chegar ali num resultado final. Então, vamos olhar aí para as nossas paixões. Queria que vocês respondessem também essas 3 perguntinhas. O que te motiva? Quais as emoções que você identifica em você quando você está ali motivado, né? O que chega ali quando a gente está motivado? Eu sinto a motivação no corpo, né? Porque quando eu estou motivada com algo, quando aquilo está ali presente, e eu estou confiante, eu estou me sentindo capaz de realizar, de vivenciar, a gente sente até o corpo da gente, a gente fica mais ereto, parece que a gente está mais vivo, parece que o corpo está vivo como um todo, né? Também tem uma alegria, assim, uma energia, uma vitalidade presente quando eu me sinto motivada. Ah, o Guilherme, estou dizendo aí o que te motiva, todo mundo feliz, né, Guilherme? É verdade. E é verdade, e a gente precisa, assim, aprender a direcionar os nossos olhares, né? Porque às vezes tem uma tendência no mundo que é para deixar a gente triste, né? Parece que é uma intenção social, né? Então, às vezes a gente liga a televisão, a gente só tem notícias ruins, né? As pessoas acabam, né, sendo sensacionalistas e ficam voltadas ali para uma desesperança, né? Para o que não está acontecendo, para o que não está bom. Então, é importante também que a gente direcione o nosso olhar, né, para as coisas que estão acontecendo, para as coisas possíveis, para que a gente não se afogue ali, né, nesse mar de desmotivação. A alegria, eu também, quando eu estou motivada, eu estou tomada ali por essa alegria, por essa felicidade, né, por essa vitalidade que a motivação nos traz. E vamos insistir para ser melhor cada vez mais. E se a gente foca nisso também, né, coloca a nossa autoconfiança, ser melhor, a gente aceita que a gente não é 100%, né, a gente entende que não dá para a gente, né, chegar num nível idealizado, mas a gente também compreende que isso é um processo e uma jornada, então a gente investe na gente para ir melhorando, melhorando cada vez mais. E aí a satisfação de que você já está investindo e você já gera essa motivação. É igual fazer atividade física, né? A gente sempre fica, vou começar, vou começar, vou começar, vou começar. Toda vez que a gente se projeta o vou começar e não começa, a frustração vai ficando maior, né? E aí, quando você, de fato, começa ali o passo a passo, vai um dia, depois vai um segundo dia, né? É inacreditável como essa motivação vai aumentando, e quando a gente vê isso vira um hábito, isso está dentro da nossa rotina, está dentro do nosso dia a dia. E é assim para tudo. Então, a gente precisa também aprender a dar esse primeiro passo, né? Começar, né? Às vezes as coisas ficam, os nossos desejos, os nossos propósitos ficam no campo da ideia, ficam muito distante do que é, não, a gente não realiza, a gente só projeta, a gente só imagina, a gente fica ali só no campo das ideias, a gente não consegue colocar o passo a passo, não vivencia a realização, aí cai de novo nessa frustração e nessa desmotivação. Então, esse cuidado, ele é importante. E agora, uma vez que a gente listou o que nos motiva,
A gente vai fazer, depois eu vou pegar a referência de quem montou esse quadrante, que eu não tenho aqui de imediato, mas acho importante a gente citar, uma vez que a gente está aí gravando essa conversa, né, mas ainda coloco a referência depois no nosso texto de apresentação, mas esse quadrante, ele traz aí, a gente consegue fazer uma referência sobre essa paixão, né, e a autoconfiança, né, coisas que a gente gosta, que traz ali, né, está vinculado a esse nosso desejo de realização, que vai promover essa motivação, essa vitalidade, essa esperança frente à vida, a continuidade, porque é isso que é importante, eu ter uma profissão, eu ter um fazer, a minha produtividade, gerar essa motivação, gerar esse prazer, gerar esse sentimento de realização. Né? Esse é o grande sucesso, né? Não é necessariamente um sucesso salarial, não é necessariamente um reconhecimento externo, mas ele precisa sair aí dessa motivação interna, né? A gente ter já esse reconhecimento interno, a gente mesmo reconhecer ali o nosso fazer profissional. Então, esse exercício é assim, eu gostaria que vocês colocassem, a gente tem 4 quadrantes, né? Então, no quadrante número 1, né, listasse ali uma ou duas situações, né, que são coisas que vocês gostam muito, que a sua auto, né, está ali na sua autopaixão, no quadrante número 1, algo que eu gosto muito, né, e que eu tenho autoconfiança, eu faço bem, eu sei que eu faço bem feito, então eu gosto de fazer isso é prazeroso para mim, assim, me dá uma satisfação, e eu faço bem feito, eu sou autoconfiante, eu sei fazer, enfim, isso é tranquilo para mim. Eu estou aqui também pensando o que eu gosto de fazer e que eu faço bem feito, porque eu transito, às vezes, na insegurança dessa autoconfiança, também não é algo simples a questão, né, da autoconfiança, né, da gente ter uma boa autoestima, uma boa referência. Também fico pensando aqui, estou pensando aqui um exemplo para dar para vocês, mas quem tiver exemplos também pode compartilhar aí no chat para a gente. No quadrante número 2, pensar algo que você gosta de fazer, é uma paixão. Por exemplo, eu lembrei uma coisa, eu gosto muito de escrever, eu amo escrever. Eu acho que eu escrevo bem, acho que escrever eu poderia colocar aqui no quadrante número 1. Eu gosto de escrever e eu sou confiante no que eu escrevo. Eu não tenho uma insegurança ao praticar esse exercício. Aí gosta de cuidar dos animais e cuida bem, tem uma autoconfiança aí, Guilherme. Uma outra, no quadrante número 2, a gente vai então colocar algo que a gente gosta muito, mas tem uma baixa autoconfiança ali, não tem muita habilidade, ainda está aprendendo. Por exemplo, eu colocaria aqui tocar violão. Eu amo música, amo violão, adoro. Tenho um violão aqui em casa, toda vez que aparece alguém para tocar violão, que sabe tocar, eu peço para tocar, adoro, mas eu mesma, ao tocar, eu tenho uma baixa autoconfiança, não sou muito boa ali. E olha que eu já fiz muitas aulas. Cuida bem, então está no quadrante 1 aí, cuidar dos animais, e você tem uma autoconfiança nesses cuidados. Nem sempre a gente vai fazer tudo certo mesmo, isso faz parte. Reconhecer isso alivia a gente de um monte de sofrimentos, né? Então, quadrante número 2, a nossa autopaixão, mas aquilo que a gente precisa aprimorar, que a gente não está ainda 100%, a gente tem uma certa insegurança na hora de realizar. Quadrante número 3 é aquilo que a gente não tem muita paixão, precisa fazer, né? Não tem, que é isso, a gente faz as escolhas, mas nem tudo, né? Nem tudo é da forma como a gente quer. Esse que é o grande segredo, a gente aprender a lidar com esse inesperado, com as frustrações. Então, o quadrante número 3, a gente vai preencher com coisas que a gente não tem tanta paixão, mas precisa ser feito. Eu, por exemplo, eu tenho muita paixão por cozinhar, não é a minha paixão, né? Mas eu preciso cozinhar, né? Eu preciso cozinhar. Embora eu acho que eu cozinho bem, então eu colocaria ali, que aí seria o quadrante 4, é o que a gente não tem tanta paixão, mas faz bem feito, mas dá conta,
né? Então, o meu cozinhar entraria no quadrante 4. E no quadrante 3, aquilo que eu não tenho ali, não é o que eu mais amo. Vou colocar no 3 aí, acordar cedo. Eu para trabalhar de manhã cedo, eu sou mais devagar de manhã. Tenho muita dificuldade de acordar cedo, não é a minha paixão, preciso fazer, e fico insegura porque de manhã eu não estou ali com aquela minha vitalidade. Se eu preciso marcar, às vezes, um compromisso muito cedo, eu fico insegura porque eu não estou 100%, eu estou sempre um pouquinho sonada. Vou colocar aqui no meu quadrante 3, estou colocando esse exemplo aí para a gente. Não gosto de lavar louça, mas tem que lavar, né? Mas faz bem feito, vamos colocar no 3 aí. Quer ver uma coisa também, estou pensando aqui, até nesse mundo corporativo do trabalho, né? Às vezes mexer essa tecnologia, né? Os inúmeros aplicativos hoje, né? Eu não me sinto muito confiante aqui, né? Ao fazer, seria uma baixa paixão. Também não é algo que eu goste muito, entraria aqui, baixa paixão e baixa autoconfiança. Esse quadrante, ele ajuda a gente a ir identificando várias ações, né, no nosso dia a dia, né, no nosso fazer, né, que pode estar vinculada a coisas que a gente gosta, né, que nem o Guilherme trouxe, aí eu falei sobre o escrever, o Guilherme falou sobre, né, cuidar de animais, né, coisas que a gente gosta, que pode estar vinculado à nossa profissão, ao nosso fazer, né, e aí aquilo que a gente já está mais ou menos pronto, autoconfiante, e no quadrante 2, né, o que a gente precisa aprimorar, não estou 100%, mas eu preciso aprimorar. Também identifica para a gente, né, o que a gente, essa compreensão, né, que a gente também tem tarefas no nosso dia a dia que não está vinculada à nossa paixão, mas que são necessárias, né, e aí também a gente identificando o que não é uma paixão, mas é necessário, dentro do que a gente já está ok, já tem uma autoconfiança, eu já tenho as habilidades para realizar, e o que a gente precisa também aprimorar no nosso dia a dia. Gosta de cozinhar, mas não sente confiante. Aqui o exemplo do Guilherme. Lavar louça, todas essas tarefas do nosso dia a dia, de cuidados com a casa, né? Às vezes a gente não gosta, se bem que é gostoso cuidar de casa, assim, né? É o nosso lar, né? O espaço onde a gente vive, é tão importante esse cuidado também. Obrigada pelos seus exemplos, Guilherme. Então, eu vou seguir. Opa! Aqui no nosso, eu tinha mais um exercício que eu acabei tirando aqui do nosso quadrante, mas então, pedir através dessas paixões, né? A gente pode agora começar a pensar, listar ali ações que estão vinculadas, né, a essa escolha profissional, né? O que combina com essa escolha profissional? O que a gente precisa aprimorar, né? Como eu falei, dessa garota, dessa adolescente que tem o sonho de ser cantora, então, qual que é a meta? Como é que eu começo? Né? Eu quero ser a cantora, mas como é que eu começo? Então, eu começo nesse passo a passo, primeira meta, né? Qual que é a primeira meta? Fazer aulas, pode ser fazer aulas de música, né? A gente pode, dentro desse processo de meta, colocar também um tempo, né? Tá, tal dia eu vou, né? Até quando eu vou fazer aulas de música e num determinado momento eu vou participar de um concurso, eu vou entrar ali, vou tentar entrar numa audição, né? Enfim, a gente vai traçando metas nesse passo a passo, dentro daquilo que é a nossa autopaixão e que a gente precisa aprimorar. Vou voltar aqui para vocês. Hoje foi curtinho, que eu tinha o vídeo, e eu quero passar agora sim, um vídeo que eu estou aqui com o link dele, que até ele é um vídeo que tá sendo compartilhado nas redes sociais, e que fala um pouquinho sobre essa relação com o futuro. Vamos ver.
Acho que esse eu não apaguei para a gente. Por isso que ele é um vídeo que está no YouTube, mas também compartilhado nas redes, por isso que está pequenininho. Mas vamos ouvir aí a fala. Every day. E hoje eu estou perdendo todos os vídeos, eu perdi de novo. Calma lá. My grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. He said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. He said to me, many will not understand, but you have to raise warriors. My grandfather walked 10 miles to work every day. Esse vídeo, My father walked 5. ele traz aí... I'm driving a Cadillac. Vou voltar para vocês. My son is in a Mercedes. Hoje foi rapidinho, né? Esse vídeo, né, ele traz aí esse ciclo da vida, né? A gente vai tendo, às vezes a gente vai tendo conquistas que o homem vai pensando, né, que é desenvolvimento, e quando vê, a gente está lá resgatando aquele hábito inicial, né? Hoje a gente tem vivido isso. Esse vídeo, o vídeo anterior, que eu vou depois compartilhar com vocês, né, que a gente não conseguiu passar aqui, ele traz um pouco isso, por exemplo, essa necessidade que a gente vai ter aí no futuro desse cuidado, que já é, né, um futuro que já é, desse cuidado com o meio ambiente, por exemplo, né, a gente poder olhar, a gente poder trabalhar com agriculturas familiares, né, essa horta comunitária mais próxima da gente, a gente ter um mundo mais colaborativo, mais cooperativo, né, então hoje esse olhar que a gente tinha antes, que era um olhar competitivo, né, ele está se mudando dentro do mercado de trabalho por conta da nossa necessidade, né, a sociedade precisa que as pessoas sejam mais empáticas, que elas estejam olhando umas para as outras, né, e que a gente, hoje, o mercado de trabalho está olhando para as pessoas colaborativas, pessoas que conseguem trabalhar juntas, em conjunto. A gente tem aí toda essa tecnologia a nosso favor, né, que pode nos ajudar muito, né, mas é importante também que a gente saiba, né, se organizar frente a ela e direcionar ela aí para coisas positivas, né, para que traga, de fato, um bem-estar, algo funcional no nosso viver. Esse vídeo é bem interessante, porque ele vai trazendo todas essas frentes, né, até o que a gente vai fazer com o nosso lixo, né, como é que a gente pode reaproveitar todo esse lixo que a gente descarta aí no meio ambiente, né, que o planeta já não aguenta mais, né, então esse repensar. É igual outro dia a gente estava conversando, né, sobre o saquinho do pão, né, que antigamente a gente levava o pão num saquinho de papel, quando eu era criança era assim, depois passou a ser o saquinho plástico. Hoje a gente retorna de novo a olhar que esse saco de papel é muito mais positivo aí para o meio ambiente do que o plástico, né? E assim por diante, né? Então o vídeo vai contando aí, né, essa geração anterior andava a pé e futuramente também a gente vai precisar diminuir aí. A gente não sabe, o mundo hoje está pensando como é que ele faz, o que ele faz aí com essa locomoção, com essa quantidade de pessoas, de carros, como é que a gente organiza todo esse fazer. Então, eu vou depois passar o vídeo para vocês. Eu acho, não sei, Guilherme, queria também te ouvir um pouquinho, se a gente alcança, e hoje a meta era poder falar sobre essa motivação, como é que essa motivação acontece. Então, resumindo aí, olhando para nossas paixões, conseguindo fazer escolhas, determinar aí metas, realizar as nossas metas, né? Passo a passo, um passo de cada vez, o que é possível, o que está próximo, né? A gente ir se aprimorando naquilo que a gente se propõe, né? Que é o que vai aí trazer para a gente esse bem-estar no nosso fazer.